Olá, estamos de volta aqui no nosso 88 Rockets e é um papo hoje que pode emocionar e pode mexer um pouco comigo, porque podemos comentar algumas histórias que essa moça que está aqui na minha frente faz parte de um momento da minha vida que foi bem marcante, e vocês vão saber o porquê. E quando ela apareceu, não tinha nem como reconhecer ela depois, porque ela estava paramentada de um jeito que eu não ia sair pela rua reconhecendo a pessoa só pelos olhos, porque foi a única coisa que podia ser vista dela naquele momento. Ela é técnica de enfermagem de um hospital onde minha mãe passou os últimos dias da vida dela, e marcou. Ela e um outro técnico desse hospital marcaram muito a minha vida, porque eles foram as pessoas que criaram realmente vínculos com a minha mãe, consequentemente comigo. E eu sou muito grato a eles, aos outros também que não estão aqui na minha memória, mas eu sou bastante grato a eles. E quando eu a convidei, ela tremeu. Ela falou: Wander, pelo amor de Deus, eu sou tímida. Eu falei assim: mas por mais que a sua timidez exista, eu preciso que você vá lá falar do trabalho de vocês, que eu tenho profundo respeito e profunda admiração por quem faz o que vocês fazem. Porque vocês estão lidando com casos gravíssimos de vida e morte todos os dias da vida de vocês, e vocês, de uma forma ou de outra, vocês gerenciam isso da melhor forma. Então, quando eu tomo uma decisão como essa de trazer as pessoas para cá, antes de mais nada, elas são minhas amigas, né? Atualmente eu estou lidando bastante com meus amigos, mas também pela admiração e pelo respeito. E hoje nós vamos bater um papo legal aqui sobre procedimentos e ações dentro de um hospital para casos graves. E ela tem bastante tempo nisso para prestar bastante esclarecimento aqui para a galera que vai assistir esse podcast. Com vocês, Kuzlavia Luciana. Querida, sem palavras para te agradecer por ter aceitado o convite. Sou muito grato a você, não só por ter aceitado o convite, mas pelo carinho, pelas coisas que nós acabamos passando juntos lá, né? Dentro daquele ambiente hospitalar, pelo acolhimento, e nós vamos até citar aquela festa que durou pouco mais de 1 minuto e meio, mas que na minha vida vai comigo para sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dê suas boas-vindas ao nosso ambiente, e aí a gente começa a conversar. Por estar participando, por poder estar aqui. Eu acho que isso mostra o impacto do meu trabalho na vida das pessoas, e no dia a dia a gente vê isso, mas de uma forma tão rasa, e saber que tem pessoas que depois de tanto tempo lembram do nosso serviço, do impacto que a gente causou na vida delas, isso me deixa muito feliz, faz eu ter certeza que eu estou no lugar onde eu deveria estar. E eu agradeço imensamente o convite. Cara, eu acho que antes de mais nada, por mais que a gente negue, existe vocação, né? É uma coisa vocacional quando você vai lidar com pessoas. Eu digo isso por mim até, porque quando eu fui fazer minha faculdade de Direito, eu queria cuidar de pessoas, e quando eu terminei a faculdade de Direito, eu vi que eu cuidava de interesses de pessoas, eu ia cuidar de interesses de pessoas. E aí eu já achava que eu tinha que ter feito psicologia. Então é isso, mas eu acho que é bem vocacional, porque é um ambiente que tem, você tem que ter muita garra. Você tem que ter mas mais do que qualquer coisa, você tem que ter um controle emocional surreal. Sim. Surreal. Porque não é só o paciente. É a família de quem está perdendo pessoas. Tem todo aquele contexto em volta, e tudo mais. E outra coisa, né? Você tem
paciente, você tem família de paciente, você tem chefe, você tem administração hospitalar, você tem tudo em volta de você. Exato. E quando eu trago você, que é uma técnica de enfermagem, que é braço mesmo, é quem faz acontecer. Gente, eu não tô de brincadeira. Eu acho isso mesmo e eu vou achar pro resto da minha vida, porque eu convivi com essas pessoas por conta de 3 pessoas que eu amo, né? Nunca vou deixar de amar essas 3 pessoas, e que eu perdi e que eu vi que quem deu gás mesmo para aquelas pessoas permanecerem ali foram vocês. Foram vocês. Então, eu acho que tem a parada vocacional. E aí que eu quero saber de você, Guslavia, qual foi o momento, né? Porque assim, vamos fazer o que da vida, né? Porque todo mundo passa por isso. Vamos fazer o que da vida? Você podia ter escolhido um monte de coisas. Passou na minha cabeça, né? Quando eu... E aí, de repente, você fala assim, caramba, eu vou ser técnica de enfermagem. Eu fui direcionada e acabei me encontrando, assim. Meus pais são meu pai é chefe de cozinha, minha mãe é cozinheira. Então, desde criança, eu vi minha família inteira trabalhando com cozinha. Meus tios, meus pais. Então, eu falava, eu vou ser nutricionista. Quando eu crescer, eu vou ser nutricionista e vou trabalhar dentro de restaurante. E aí eu cresci trabalhando com 14 anos, já trabalhei a primeira vez no restaurante. Meu pai foi me direcionando, com 18 anos eu era gerente de um restaurante no Campinas Shopping. E aí trabalhava de domingo a domingo, não tinha descanso. E aí, na época... Isso mudou pouco. Mas aí a minha sogra, na época, ela trabalhava em um hospital, na Beneficência Portuguesa. E aí ela via que eu não tinha tempo para nada. Eu faltava na escola para poder trabalhar nesse sonho de quero trabalhar em restaurante. E aí ela falou, olha, Guslavia, eu trabalho com 2 médicos e eles estão precisando de um recepcionista. Você não tem interesse? Vai trabalhar de segunda a sexta, horário comercial. Se você quiser tentador. Falei, mais que rapidamente. Falei, vou. E aí eram 2 urologistas, assim, pessoas extremamente, assim, que eu tenho muito carinho por eles. E aí, trabalhando com eles, eu via que eles eram cirurgiões e eles trabalhavam com instrumentadoras, só que as instrumentadoras rodavam muito. E aí, um desses médicos falou, você não quer fazer instrumentação para trabalhar com a gente? Eu falei, vou. Aí fui pesquisar para fazer instrumentação, eu precisava do técnico de enfermagem. Aí eu falei, vou fazer o técnico de enfermagem então. Fiz o técnico de enfermagem para trabalhar com esses médicos. No final do meu curso, eu me formei em novembro de 2011, mais ou menos. Em agosto de 2011, um desses meus patrões descobriu um câncer, que acabou vindo falecer em 6 meses. Nossa, e aí, pra mim, assim, eu perdi meio que o chão. Sim. E aí mudou a gestão da clínica, entrou outro médico, e aí já perdeu todo aquele clima, assim, aquele meu sonho, assim, foi se distanciando. E aí conversei com esse outro médico, ia precisar dispensar umas pessoas da clínica, porque perdeu esse cirurgião que saiu. E aí fizemos um acordo lá, eu saía, e aí eu ia trabalhar com ele em hospital, fazer especialização em instrumentação cirúrgica, e depois eu trabalhava com ele. Mas aí ele foi trabalhar com um médico que não me atraiu muito, assim, o perfil dele, assim, para trabalhar junto com eles. E aí fugi da instrumentação. Fui fazer a instrumentação 5 anos depois. E aí fui para a clínica médica. E aí foi onde eu fui, assim, trabalho. Aí fiquei meio refém da segunda a sexta. Trabalho em clínica mais tranquilo. Tinha aquela lida com o paciente, mas não era nada muito invasivo, intensivo, né? Sim. Era ambulatório de ferida, exames, endoscopia, essas coisas. E aí fui levando até eu ter a minha segunda filha. E aí, nesse horário comercial, para mim, já não cabia. Eu falei, preciso de um horário que eu consiga ficar um pouco com ela. O horário comercial, eu saía, ela estava dormindo, voltava, ela estava dormindo. Vou para o hospital. E aí, mudei de ambiente de novo, fui para o hospital. E aí, comecei trabalhando com enfermaria. O paciente começava a ficar ruim, de saturar. A gente mandava para a UTI, eu já ficava desesperada. Meu Deus, vou mandar ele embora logo, o pessoal da UTI cuidar. Porque eu tinha um receio muito grande, porque na enfermaria... Então, a valentia veio depois. Não nasceu em mim, aquilo ali. E eu morria de medo de ir para a UTI. E aí começou a chegar o corona no Brasil. E aí começou a vir no começo, assim, quando começou a falar de corona, começaram a direcionar nós, que éramos da enfermaria, para trabalhar nas unidades intensivas do hospital. E ninguém queria ir. E aí eu ia lá, ajudava um dia, ajudava outro dia, até que um dia falaram para mim, a partir de amanhã você tá na UTI adulto. Você foi remanejado.
Eu fui completamente assustada, me pregaram uma peça no meu primeiro dia, assim, o pessoal sabia, eu era extremamente leiga, porque é isso, a gente tinha um papel. Teve trote. Teve, não é? Foi uma passagem, assim, tranquila. Pra Teve mim, o paciente trote, saturou, teve manda lá, eles tomam conta, nem um oxigênio a gente colocava, a UTI tomava conta de tudo. Primeiro dia meu na UTI, acabou a energia. E eu não sabia que os respiradores tinham um gerador, né? E aí os Pronto, meninos, vai morrer todo mundo, né, exatamente, fizeram isso comigo. Corre, vai atrás de um ambu, precisa de oxigênio, o paciente vai... Eu fiquei num desespero total, aquilo ali pra mim foi um choque. E eu comecei a correr atrás, eu não conhecia, eu teria meu primeiro dia, e eles dando risada de mim. Eu saí de lá, fui pra minha coordenadora, falei, eu não nasci pra isso. Falei, não quero ficar aqui. Não, eu falei, não. Eu falei, não, nasci pra isso, eu não quero ficar aqui. Ela falou, Gusnávia, vai, você vai adorar, o perfil é diferente, a quantidade, além de você ter uma quantidade de pacientes diferentes, o aprendizado é diferente, você vê uma evolução diferente. Ela falou, você vê vitórias. Nessa época era a Thalita, minha enfermeira, hoje ela é minha coordenadora lá no Madre Teodora. E ela me incentivou e falou, vai, e fica. Fui ficando, fui aprendendo até ter meu primeiro óbito de paciente. Aquilo lá acabou comigo, assim, parecia que era alguém da minha família. Eu não consegui filtrar isso. Eu cheguei em casa, fui para casa dos meus pais e chorei lá. E meu pai falou, não é assim. Você não pode ser desse jeito. Ele falou, entenda o que você tá falando. Ele falou, entenda o seu papel lá dentro. Você fez o que você pôde? Você tinha alguma coisa a mais que você poderia ter feito? Eu falei, não. Ele falou, então seu papel você cumpriu. Então, assim, seja filtro, não seja esponja, ele falou pra mim. Então, filtre aquilo lá, tenha na sua consciência que você fez o que você podia e que o momento dele chegou e acabou. E aí eu fui trabalhando isso na minha cabeça. E aí eu fui criando essa paixão pelo ambiente. É muito doido, né? Às vezes não. Isso é uma coisa do humano mesmo. Eu aprendi com meu tio, ainda bem. Meu tio ficou tanto tempo doente, 6 anos, operou a cabeça 2 vezes, metástase, câncer no pulmão, que desenvolvia os tumores todos na cabeça, aquele monte de nódulos que tirava e surgia que nem formiga, um negócio maluco. Só que eu era tão próximo dele, e ele morava em Santos, e ele conversava muito comigo. Porque meu primo e minhas primas eram muito jovens quando eles perderam o pai. Então, eu era um cara do afeto, de abraçar, de beijar o tempo todo e tal, rapá. E eu era muito carinhoso com ele. Para mim, ele era sabe, eu tinha meu pai e a segunda referência da minha vida era ele. E eu tinha muito carinho por ele, vivia tal. E o médico dele era aqui em Campinas. O médico, o oncologista, né? Um cara que cuidava do tratamento dele era aqui em Campinas. Então, ele vinha com frequência. Aí, eu tinha... a gente não se prepara para perder pai e mãe. Imagina. Esquece, né? Mas você se prepara para quê? Para não discutir com Deus. Para não questionar. Para não discutir com Deus. Você aprende isso com a vida, né? E eu aprendi isso com Deus. Eu não discuto com Deus. Entendeu? O que é para ser eu não sei se eu vou sair daqui hoje, vou atravessar a rua ali, não sei o que vai acontecer. Né? Eu não tenho que ter esse tipo de conduta de falar assim, não, tá tudo errado, tinha que ser do jeito que eu queria. Não sou um cara religioso. Mas você crê em Deus? Muito, muito. Mas aí, quando você fala disso, puxa vida, tal, pá, é uma coisa, porque às vezes a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. Exatamente. Que ele faça, né? Eu vou pedir, mas eu estou pedindo com todo o meu coração, vai acontecer. Exatamente. Só que não é bem assim. Os desígnios, a gente só vai saber na hora. Exatamente. Né? Então, e aí? Teve o primeiro momento que te abalou, que não tem nada de errado nisso. Pra mim foi um choque. Porque você tem que passar para crescer. Ninguém cresce no quentinho. Exatamente. Ponto. Só no perrengue a gente se aprimora. Isso é regra, e quem achar que isso não é regra, tá errado. Tá errado. Não viveu isso ainda. Então, vamos lá. E aí, teu pai te deu essa falou moral pra mim, do filtro e da esponja. Falei, vou usar isso pra minha vida. E aí, lá nessa instituição que eu trabalhava, tinha essa enfermeira minha, que é minha coordenadora hoje, ela falou, trabalha num hospital legal, tem um ambiente legal para trabalhar, investe muito em atualização, e ela falou assim, eu acho que você tem um perfil.
Aí nossa, eu tô numa UTI, me adaptando numa UTI, vou... Falei, tá bom, vou arriscar. E aí consegui entrar na UTI do hospital onde eu trabalho hoje. E lá onde eu entrei assim na pandemia total. Eu já entrei assim, eu trabalhava em uma UTI assim, o hospital que eu trabalhava nós tínhamos 4 UTIs. Uma neurológica, uma cardio, uma que era respiratória e a outra que era geral, eu era geral. Então assim, Covid ficava no respiratório. Cardíaca ficava lá. Você achava isso? Até eu chegar em uma UTI onde a gente não tinha mais nada disso, só tinha Covid. Sim. Era só o que tinha pra nós, assim. E aí foi onde, assim, morte. Sequência. E assim, E aí eu fui me blindando. Foi aí onde eu fui aprendendo e foi me fortalecendo. E aí, assim, cada vitória que a gente tinha, aquilo lá, eu falava, não, eu tô fazendo a coisa certa. Cada perca que a gente tinha também, eu falava, meu Deus, será que eu tô no lugar certo? Então, mas eu acho que, te pergunto, a dúvida, né, e o perrengue te fortaleceu? Demais. Né? Então, vai fazendo a gente ter certeza do nosso trabalho, passa segurança, né? Porque é ruim, porque é uma coisa que nós não sabíamos lidar. E o medo também, não só o medo. Eu tinha medo de morrer. De contrair. Exatamente. Claro. Eu peguei Covid 5 vezes, cara. 5 vezes. 5 vezes. Primeira vez que eu peguei Covid, eu quase morri, assim. Mas de ansiedade. Eu fui no mercado na Covid? 5 mil. Sabe quantas vezes eu pus a máscara em lugar que não era obrigatório? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu peguei Covid? Nenhuma. 0. 0. Nossa, não. E eu peguei e eu ficava extremamente assustada. E ainda tinha... Então, o Covid foi uma coisa que me marcou. Para mim, foi um divisor de águas. Você falar de Covid, para mim, parece que é uma coisa que foi muito tempo atrás. Mas foi, assim, uma época que eu aprendi tanto. Foi um intensivão para mim. Claro. E, assim... E me fez querer cada vez mais estar onde eu estou hoje, assim, depois do Covid, eu fiz uma especialização em unidade de terapia intensiva adulto, para trabalhar com aquilo mesmo, para estar preparado, né, para um outro momento, assim, a primeira vez, eu estava no Covid e eu não tinha visto uma parada cardíaca. Nunca na minha vida. Tinha dia que a gente tinha 3 por plantão. Num plantão de 12 horas, você tinha 3 paradas. Primeira vez que eu vi, extremamente assustada, o que está acontecendo, você fica perdido. Com a experiência, afinal do Covid, a gente estava ali direcionando, tudo bonitinho, mas assim, o começo foi muito traumático. Pra mim foi tudo assim, tudo como uma onda, assim, que eu fui aprendendo a nadar. Ué. E aí, consegui me adaptar a isso daí. Não sabe nadar e quando ele vê o jacaré, ele Comigo foi a mesma coisa. Aprende, tem que se... E aí foi baixando a demanda do Covid, a gente foi pegando outros casos, e aí, assim, no Covid a gente... dentro da UTI, na verdade, a gente tem uma lida muito próxima com o paciente, né? Mas a gente ainda tem as visitas, a conversa com o familiar, tudo. No Covid a gente não tinha isso. Então não tinha o familiar do paciente lá. Era nós. Na hora de entubar era a minha mão que ele segurava. Na hora dele falar a última coisa que ele queria falar para a família dele, era para mim que ele falava. E se você soubesse a quantidade de história que parou em mim... Que parou em você? Parou em mim, porque a pessoa morreu e assim... não é a gente que dá notícia para a família. Sim. É o médico passou lá fora, faleceu com a gente prepara o corpo e manda. É o médico que fala. Então, assim, desculpas e pedidos e coisas que acabou, ficou em mim. E, assim, isso me doía tanto na época, assim, sabe? De saber, de tanto arrependimento, sabe? Eu vou tocar numa coisa aqui que pode mexer um pouquinho com você, mas assim, Covid é saco preto, né? Covid é saco preto, cara. Covid é saco preto, é uma situação de guerra, porque não tem essa de, poxa vida, família, não, é saco família preto. Não vai lá se despedir, é saco preto, é muito agressivo, né? E é em escala, é saco preto e é em escala, você tá lidando com uma coisa que parece que está totalmente desumanizada. Exatamente. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque as pessoas que estão cuidando são humanas, entendeu? Só que assim, a regra, que não é feita por essas pessoas, dizia que, morreu, ensaca e um abraço. Próximo. É caixão fechado, a família não vai ver. Exatamente. E um abraço. E a dor que aquilo causa. Não só naquele momento da pessoa, né? Porque
o último momento. Muitos deles, até a gente aprender a lidar com a doença, foi muito difícil. A gente perdeu muita gente. Então, tinha processos que a gente fazia no começo, que lá no meio da pandemia, a gente já não fazia mais, porque a gente via que não funcionava. Porque era isso, a gente estava aprendendo a lidar com a doença. E aí, você vê, às vezes, as pessoas conversando por chamada de vídeo, antes de entubar, antes disso. E acabou a chamada de vídeo, acabou a conversa, tem que desligar, porque a pessoa está focando lá sem ar. E a conversa encerrou ali, a pessoa segura sua mão e fala, você fala que eu me arrependo? Que o dia que eu sair daqui, eu vou ajudar a cuidar dos meus filhos? Você fala que, poxa, tem uma história que, meu Deus do céu, só de falar, meu Deus. E fica à vontade. Pode me fazer chorar. Pode, que eu adoro chorar, viu? Fica à vontade. Eu tinha um rapaz, estava internado na UTI, e 15 dias depois que ele estava lá, a esposa dele internou. E aí eu peguei plantão e eu peguei o plantão já cuidando dela. E ela, assim, extremamente cansada. E ele estava num aparelho que substituía, era um catéter de alto fluxo, que substituía a intubação. E nós tínhamos pouquíssimos aparelhos desses dentro da UTI. Estavam todos em uso. E era um aparelho que você não podia desconectar da parede. Ele era do paciente. Não tinha como eu tirar de um paciente e colocar em outro. Ele já estava com esse aparelho, um catéter, então ele conseguia falar. Ela não tinha mais esse aparelho. E ela precisava de uma intubação. E aí ele no leito 1, ela no leito 12. Nossa. Então lá no fundo, ele aqui, ela lá no fundo, lá atrás. E ela falou pra mim... Mas isso é proposital, né? Não dá pra botar o casal. É onde tinha leito, na verdade. Não, mas mesmo que tenha, vocês não colocariam um casal... Não, lado a lado, não. Mas nós já tivemos, tipo, no 7 e no 9. Nós já tivemos próximo. Porque, tipo, é um leito só de diferença. Porque era onde a gente tinha leito. Ah, entendi. E aí... A gente foi começando todo o processo, tem todo um processo antes da intubação, né? Tem uns dispositivos que a gente instala no paciente, catéter, essas coisas, e ela ficava, eu vou morrer? Eu falava, não vai morrer. Eu falei, fica tranquila, faz parte do processo, você tá cansada, é só para você descansar. E aí, durante todo esse processo aí da manhã, ela me falando, ela falou para mim, você fala para ele que esse ano as meninas não querem ovo de Páscoa, o ovo mesmo, elas querem o de colher. Eu falei, tá bom, depois, quando você sair daqui, você vai falar pra ele. Ela, não, promete pra mim que você vai falar isso pra ele. Eu falei, quem vai falar é você. Ela, Gustavo, promete pra mim que você vai falar pra eles. Eles tinham 3 meninas. Acho que não tem, né? Que elas querem o ovo de Páscoa de colher. Elas estão mocinhas agora. Agora elas querem o recheado. E aí, acabou. E eu, tá bom, vai ser assim, pode deixar, você vai falar pra ele, eu vou estar do seu lado junto. Acabou que eu voltei do almoço, ele tava no celular chorando. Cheguei no leito, ela estava no celular chorando. Tinham decidido que já era o momento de fazer a intubação dela. E aí, comunicaram ele também. E ele não queria. Ele falou, não vai intubar ela. Não vai, arranca, tirou o catéter dele. Ele falou, a mãe dos meus filhos não vai morrer. Vai colocar esse catéter dela, não vai intubar. Não, tinha o que fazer. Teve que fazer um calmantezinho dele pra gente poder sedar ela. No momento da sedação, ela grudou na minha mão, assim, e ela segurou na minha mão tão forte que eu não consegui participar do processo de intubação dela enquanto não sedou ela. A marca dos 4 dedos dela ficou na minha mão. E aí, antes dela, ela falou, não esquece do ovo de Páscoa das meninas, ela falou pra mim. 12 dias depois, ela faleceu. E aí, depois, ele foi embora pela porta da frente, graças a Deus, é um vitorioso. E aí, essa história eu consegui passar pra frente. Uma história eu consegui passar pra frente. E quando eu cheguei em casa à noite, que eu deitei na cama e a marca dos 4 dedos dela estava na minha mão, eu não aguentei. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar passar por isso. Eu falei, o que eu tô vivendo? Até onde eu vou conseguir aguentar? Porque era muita tristeza, muita coisa assim que machucava demais a gente. Porque enquanto você consegue salvar uma vida e todo dia você vê que aquilo lá tá melhorando, que você tá tendo resultado, te passa muita segurança e aquele sentimento de vitória. Agora você perder e você saber que eu sou mãe. Imagina, tipo, igual a gente não tá, um filho não tá preparado para perder um pai e um pai não tá preparado para perder um filho. Então a maior dor do mundo para aquelas meninas ia ser perder a mãe delas, o pai delas. E eu sabia que elas estavam vivendo aquilo lá magoava tanto. E, assim, me dava um sentimento tão grande de impotência. E aí eu pedi muito a Deus esse discernimento, porque realmente foram fases muito difíceis. E fiquei muito feliz quando ele saiu. Pude falar isso pra ele. Ele comprou o ovo de Páscoa de colher para as meninas, assim, fez do jeitinho que ela pediu. E pra mim foi uma sensação, assim, de dever cumprido, assim, de realização mesmo.
Porque... Você não teve que guardar, né? Não teve que guardar isso. Você conseguiu colocar pra fora. Isso, consegui, realizei, assim, era o desejo dela, falar Sim, que aquilo sim. lá não podia passar em branco para ela, era uma coisa tão importante para ela, que para ela sabia que aquilo lá ia ter significado para as crianças. E ela quis fazer, naquele momento dela, ela quis Eu isso. lembro bem também da gente conversando sobre os nossos nomes. Quando eu te conheci. Mas isso foi na enfermaria. Não, foi Não no tem- quarto, foi no quarto. Ah, lá no quarto lá da no quarto enfermaria, da enfermaria. Que ela tava lá com aquele cachorrinho nela, aquela mangueira enorme grudada nela. Cara, 5 metros Brava, de catéter. Brava pra caramba e tudo mais. E aí você chegou assim, né? Embrulhada, e não dá nem dizer que tá embrulhada para presente, porque tava, nossa, tudo assim, né? E mexendo ali com ela e tal, eu entrei, e eu falei, tudo bem e tal. Aí eu vi, né? Estava de Um crachá. de crachá. Eu falei assim, porra, eu me chamo Vander, mas seu pai tá de parabéns. Seu pai tá de parabéns, que foi onde eu te conheci, que a gente... Aí eu falei, de onde veio isso? Você falou assim, olha, tem mais de uma história. Sei lá, é coisa do meu pai. Porque quando você fala do nome, que nem o meu veio de um laboratório farmacêutico holandês. Porque meu pai se chamava Vander e ele disse que meu avô era farmacêutico e o laboratório, naquela época, não tinha esses laboratórios nacionais. Era todos os remédios eram importados. E era o laboratório que chamava Vander, que inclusive é o dono da patente da fórmula do ovo maltine. Meu Deus. Né? E o meu avô tinha o laboratório holandês Vander, ele achava legal, ele botou no meu pai. Vai ser Vander. E aí eu virei Vander também, né? Então eu tinha uma origem, né? Mas voltando para UTI, bom, você passou por todos esses perrengues de lidar com a vida, com a morte, com o recado que você conseguiu passar para frente, com os diversos que você não conseguiu, né? Mas tem vitórias marcantes também, né? Tenho. Tem vitórias marcantes. Tenho. Essa que você contou agora, apesar do falecimento da moça, tem uma parte dela que é vitoriosa, Sim, porque ele saiu pela porta da frente, né? E com certeza tá lá dando o melhor dele para as 3 filhas, como você disse, e isso a gente tem que ser muito grato, né? Mas antes de você entrar nas vitórias, eu te passo a pergunta que você me fez. Você é religiosa? Eu creio em Deus. Sim. Eu não tenho uma religião, falar para você que eu tenho uma religião específica, eu vou em tal igreja. Eu vou em várias igrejas, em vários locais, onde às vezes eu vejo um post no Instagram de uma igreja que eu gosto, eu vou assim, eu sou muito, que minha igreja é meu lar, é meu coração. E eu sempre fui muito temente a Deus, eu acredito muito no poder de Deus e se não fosse Deus, eu não aguentaria passar por tantas... Porque se a gente não acreditar que existe algo superior a nós, assim, a gente não tem força. Mas eu vou jogar uma granada não sem tem pino no seu colo. Eu vou jogar uma granada sem pino no seu colo, porque você usou uma palavra que eu contesto sempre com qualquer pessoa que eu conversar, que é a palavra temente. Divindade. O que é divino? Tua profissão é divina. Né? Tua atitude é divina. Tua vocação que você encontrou é divina. Deus é divino. Não acredito em temente. Que temente para mim vem do temor. Entendeu? Então, assim, Deus é justo, generoso, poderoso, é tudo de bom. Exato. Então eu só confio. Você não teme. Entendeu? Eu falo do temor a Deus. Não, porque é um termo que a sociedade te obriga a usar. Exatamente. Temente e tudo mais. A minha tia, evangélica lá de Santos, eu já tive, não treta, claro, minha tia eu amo loucamente e tal. Ela só não quer me converter. Mas assim, na verdade eu acho que no fundo ela quer, mas ela sabe que não vai rolar, então ela tem essa limitação. Mas assim, amo loucamente minha tia, assim, mato por ela, né? Mas, assim, também é uma coisa muito colocada, não só por pastores, mas por padres e tantos até, se bobear, tem até o cara da Umbanda que usa o temente. Mas o temente, eu não gosto do termo, porque temente para mim é de temor. E o medo
apesar temer de a ser, Deus. Não, vou temer a Deus. Eu temo ser atropelado, eu temo esses malucos na rua que andam armados para todo lado. Dois Eu tenho caras que temer numa moto. dois caras numa moto e tudo mais. Aí não, mas Deus, cara, E outra, uma vez eu tomei uma bronca de um religioso, sabe aquele religioso de culto? Sei. Por quê? Porque eu tomei uma bronca porque eu falei que eu chamava Jesus de meu chapa. Uhum. Como? Que falta de respeito. Eu falei, meu irmão, eu me comunico com Deus, com Jesus, do jeito que eu quiser. Isso é uma propriedade minha. Exato. Se eu quero chamar ele de meu chapa, se eu quero bater papo com ele no trânsito, eu bato. Se eu quiser bater papo com ele na hora que eu vou dormir, eu bato. Eu falo, eu me comunico. Eu exerço a minha fé à minha maneira. Não precisa vai ser ser dentro você de que uma vai dizer igreja pra mim, ajoelhado e chamado de meu Deus, que vai me tornar menos... E eu vou. E se você vira para mim, eu vou de vez em quando na Desatadora dos Nós, eu vou na igreja. Se me convidar para ir no centro, eu vou. E eu respeito. Eu fui por muito tempo eu gosto demais de ciência. E hoje o espiritismo, desculpa, quem quiser dizer, é uma ciência. Nossa, o kardexismo é uma ciência. Então você não vem falar para mim que eu não posso. Não fala que eu não posso fazer as coisas, que eu posso tudo. Eu sou teimoso. Eu posso tudo. Entendeu? Eu fiz cursos e tudo mais. Eu amo os livros psicografados, histórias lindas, maravilhosas. E eu acho que a doutrina espírita faz muito sentido. Mas claro faz que muito faz. sentido. Mas então, você, assim, para você que trabalha no UTI, exato. que nem a história que eu te contei lá da comunicação do telefone vermelho da minha mãe. Temos vivências e assim, com relação a isso, então assim, eu falar que eu não acredito no espiritismo por isso que eu falo, acredito em Deus, mas não tem uma religião falar assim, nossa, eu sou de tal religião e não, eu discrimino tal religião. Jamais. Nós não viemos para falar de religião, não viemos para falar de ET. Mas eu vou te falar, tem gente que fala assim, primeiro tem esses idiotas falando que que a Terra é plana, pronto, né? Eu não consigo nem desenvolver a segunda frase. Se o cara sentar na minha frente e falar assim, não, porque a Terra é plana, falou, irmão, eu vou embora. Eu não quero ficar sentado com gente que tem umas teorias que eles viajam. Convencer. Não existe isso. Mas assim, eu vejo assim, por exemplo, a Terra. Gente, o que é a Terra? É uma partícula no todo. E aí tem um monte de cara que fala assim, ET. Imagina, só tem a gente nesse monte de coisa, um monte de estrela, um monte de constelação, um monte de tudo. Só estamos nós somos fodão demais. Né? Só tem a gente. Meu pai, e se ele tudo ouve umas mais. coisas dessas, ele enlouquece, porque ufologia pra ele é um assunto assim que ele ama. Nossa senhora. Bom, por exemplo, se você virar pro seu pai e falar assim, pô, hoje eu fui lá no podcast, pai, e eu vou falar uma coisa pra você. Falamos um pouco disso. E o que justifica pirâmides do Egito? O que justifica os templos lá no Camboja? Pô, é coisa que foi feita há milênios se o palhaço, que se acha o engenheirão, hoje, quiser fazer, não faz. Não consegue. Aí eu falo, não, mas foi o egípcio que carregou uma pedra de 30 toneladas e botou uma em cima da outra, completamente alinhadas, posicionadas em relação ao céu, são 3, cada uma... Com certeza. Pô, velho, para, né? Não me ferra, porque não dá, né? Mas aí, vamos à alegria de salvar uma vida. Não tem definição, eu acho. A satisfação e ver a pessoa saindo pela porta, acho que... E principalmente os casos muito graves. E Puta, você vê... Reverter isso. Porque aquela coisa mais aqui perto, né? É uma coisa. Agora quando a pessoa vai lá no fundo e volta... A pessoa ali... Então, mas aí eu vou... Puta, não resisto. Eu não resisto. Eu vou ter que voltar pro lado espiritual. Isso aí. Sabe por quê? Porque eu já li alguns livros, pelo menos 3... daquela história da pessoa que vai até o limite e volta. Entendeu? Eu acho que quem vai até o limite volta tão transformado, que
A família não sabe mais quem ele é. Você tá ali dentro, tem várias coisas assim que você dá valor. Então, um paciente que está ali só foi para poder fazer um controle de sinais vitais, está ali só para monitorizar, mas ele não pode levantar sozinho para ir no banheiro, ele não pode tomar um copo de água sozinho. Então, ele vai fazendo, ele vai ficando tão grato a pequenas coisas que uma pessoa que foi lá, que a gente desistiu. E assim, eu tive um paciente que a família foi lá se despedir dele 2 vezes. Se despedir. Dos médicos ligar e falar, olha, não tenho o que fazer. E a família foi se despedir e eu estar na beira do leito e ver a filha ajoelhada, com a mão pro alto, se despedindo do pai dela. E, cara, essa menina ia embora e esse homem começou a melhorar. E ele sair da UTI assim, ó, pra gente andando, dando tchauzinho e voltar depois lá, ele e a família dele, para agradecer. Então, transforma de um jeito. Isso a gente vê depois mesmo que acontece o processo de extubação, tem aquela desintoxicação das drogas, né? Porque acaba voltando da extubação muito tempo entubado. Então, fica aquela coisa meio confusa do que eu vivi, que é realidade e o que não é. E eles contam histórias, porque assim... a medicação dá um delírio, né? Isso é. E assim, de histórias de esse paciente mesmo, falar. Ele falou, eu estava em um lugar e tinha muito batuque, muito barulho, e eu não conseguia respirar. E aquelas pessoas em volta batucando falavam que eu ia morrer, e alguém falava para mim, respira. Ele falou, quando eu respirei e abri o olho, vocês estavam tirando o tubo da minha boca. Ele falou, mas eu vivi aquilo. Aquilo não foi um sonho. Ele falou, eu estava em um lugar onde tinham pessoas que queriam que eu morresse. Ali... Todo mundo que vai no limite tem história. Exatamente. Não tem ninguém que volta com uma coisa branca. Ele falou, eu enxergo uma a minha página vida em hoje. branco. Não tem página em branco. Não tem. Não tem. Ele falou, eu enxergo a minha vida hoje. Ele falou, eu dou valor a tantas coisas que eu não vejo a hora de sair daqui e viver essas coisas que eu não vivia antes. E é isso, dar valor a quem esteve lá do lado, quem ajoelhou lá enquanto você estava ali naquele momento, a questão de valorização da família, de tempo, e é muito isso. A maioria é valorizar a família, valorizar o tempo que tem com a família, porque a nossa rotina hoje é tão corrida que a gente não se preocupa com isso. A gente quer produzir dinheiro e essas coisas. Você não valoriza, você chega em casa, descansa, dorme. Valoriza, chega em casa, descansa, dorme. Trabalha, descansa e dorme. Não aproveita. O Eduardo tá mandando eu olhar para você enquanto você diz isso, mas você tá falando, eu tô ouvindo aqui, tô olhando para ele. Ai. Porque você não aproveita a família, você não dá valor no que realmente é importante pra gente. Então, às vezes, você viver isso te faz uma transformação de valores na sua vida. O que realmente é importante para mim. Esse trabalho está me fazendo bem? Você começa a repensar um novo contexto da sua vida. Então, assim, tem muitas pessoas que essa fase é muito importante. É isso, a família nem reconhece. Mas por quê? Mudou o olhar da vida. Então, essa fase é renovadora para muita gente, para a família, e transforma não só a pessoa como aquela visão e de tudo, a visão do ambiente hospitalar, a visão das pessoas que estão cuidando dele, a visão das pessoas da família, de quem valorizou esse momento que ele esteve lá. Então, ver isso e ver essa transformação das pessoas, para mim, não tem descrição maior, assim, felicidade maior. Então, mas eu te falo, quando essa construção de valores, né? Nós trazemos construção de valores, primeiro, dos nossos pais. Sim. Que herdaram coisas dos nossos avós, que às vezes a gente também vai lá na casa da vovó e capta alguma coisinha, a gente vai vindo. Eu não tenho filhos, você tem 2 meninas. Aí o que acontece? Quando você capta todos esses valores, que nem você contou a tua história, teu pai chefe de cozinha, tua mãe cozinheira e tal, e tudo isso, você vem absorvendo várias coisas. Então, você adquire dos seus pais honestidade, disciplina, tudo aquilo que realmente os pais que estão preocupados em criar bons filhos, né, valores, querem incutir valores neles. E aí o que acontece? Você vem com a tua carga. Você também com a tua carga, e que a gente sempre acha que a gente se sente preenchido, né? Uhum. Poxa, eu tô preenchido. Tá legal, papai, tenho uma vida legal. Beleza. Só que aí você tem filhos. Aí você tá convivendo com a vida e com a morte de famílias que você nunca viu, né?
E aí você fala assim, caramba, sou muito grato aos meus pais porque eles me deram, porque eles me fizeram uma pessoa forte. Só que aí você está mexendo com dos seus brios e você está mexendo em gavetas em você, Sim. que aí você tem que criar sua própria casca e os seus próprios valores, né? E você tem alguma coisa ali do teu pai e da tua mãe que não que você vai desprezar, mas que você vai falar assim, caramba, tem coisa ali que pode ser diferente. Aí você se readequa. Você sentiu isso já em você muito forte? O quanto você teve que se reconstruir por ter esse contato emocional com outras famílias, que não seus pais. Sim. É muito claro isso pra você? É muito claro. É muito claro. É. Você sabe que tem coisas que você vai passar para suas filhas que são só suas, Sim, não vieram dos seus não vieram pais. dos meus pais, são cargas. Acho que ainda mais, assim, depois eu convivo com a minha mãe, meu pai eu convivo com ele muito pouco, meu pai de verdade, né? O meu pai que eu falo aqui é meu padrasto. Ah, entendi. Meu pai eu convivo com ele, convivo pouco, mas o meu padrasto e a minha mãe são pessoas que me dão mais suporte, tanto físico, emocional e com as minhas filhas, né? Então, assim, tem valores deles que no dia a dia eles passam para minhas filhas. Ai, e tem... Desculpa te interromper, mas eu acho tão bosta esse termo padrasto. Padrasta, não é? Eu acho tão bosta isso. Nossa, não gosto. Na verdade, eu acho não, porque parece pejorativo. Parece pejorativo. E parece uma coisa assim, tão sem sentimento. Não entendeu? Quero, assim, quero. Então por isso que eu falo meu pai. Então tá. Então beleza. Já entendi. Então assim, ele é uma pessoa assim, não teria o que falar dele. Incrível. Também, assim, ele tem pra mim esse papel de pai e grandes valores que eu não aprendi com meu pai, eu aprendi com ele também. Foi uma pessoa assim que eu convivo com ele há 18 anos mais ou menos. E assim, me pegou em uma parte onde eu tinha 18, 19 anos, então assim, aprendi muita coisa com ele. Exato, não tinha vivência nenhuma da vida. Crua. Ele que me falou a coisa do filtro da esponja. Sim. Então assim, tem valores que eu tenho dos meus pais, tenho do meu padrasto, da convivência, assim, mas tem coisas, assim, que eles não viveram e não enxergam e não entendem, às vezes, e eu tento passar para minhas filhas, tipo, eu quero que elas sejam fortes, eu quero falar sobre morte para elas, sim, entendeu? Claro. Assim, eu tive o meu cachorrinho que faleceu o ano passado, e assim, a gente fez todo o processo, eles queriam já levar, incinerar, e as crianças não veem, e acabou. E a gente eu falei... Elas têm que passar por isso, porque elas têm que entender que a gente vai perder pessoas na nossa vida. E eu não tive isso. Menos que a gente. Se tiver outro, vai morrer também. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu esconder delas e falar, virou uma estrelinha. Acabou. Para elas, vai olhar lá no céu, vai ser estrelinha, assim. E aquela vivência do luto? Então, a gente achou importante passar, eu e meu marido na época achamos importante isso, para passar para elas já terem essa vivência da perca, da dor. E fizemos um funeralzinho lá, levamos, enterramos, elas se despediram dele, fizeram uma oração quando a gente enterrou, tudo para elas passarem isso. Meus pais já não são assim, eu não tive essa preparação, assim, para morte, tipo, do meu avô falecer, do meu tio falecer. E a gente não teve essa conversa, assim, do sentimento, da dor, da vivência daquilo ali. Então, eu trago muito isso para minhas filhas, do que eu vivo hoje em dia e do que eu acho importante a gente sentir. Nós somos humanos e, assim, eu não da mesma forma, né? Elas não sentem da mesma forma que eu, mas eu acho que a gente precisa ter essa vivência. Lembra que eu falei para você que a minha experiência com Deus veio do meu tio? No falecimento do meu tio ficou 6 anos doente. E ele foi gradual, assim. Eu briguei com Deus quando ele morreu. Briguei feio. E eu não tretei com meus primos, porque eu já tinha brigado com Deus e eu não ia brigar com mais ninguém. Porque quando você briga com Deus, qualquer um que você brigar depois e a sua briga foi, tipo, de injustiça. Aquele sentimento de injustiça. E eu sabia que ele ia morrer, eu só não sabia quando. E eu briguei com Deus, e no velório do meu tio, é impressionante. Meu tio era um cara muito conhecido lá em Santos, e eu nunca vi tanta gente na minha vida, no enterro. Nunca. Tinha gente espalhada, assim, ó, que não tinha fim. Era uma entrada de campo de futebol, assim, sabe? Gente pra cacete, assim, aquele mundo de gente. E eu no canto, puto, mas
putíssimo, chorando, puto, bravo, nervoso, eu não queria entrar para ver. E eu era um cara que entrava e ele já todo deformado, porque os tumores vão se desenvolver na cabeça, você vai perdendo função motora, fala tudo, né? você vai derretendo, Definhando, né? você vai derretendo. E aí, a minha prima veio me pedir calma, a filha dele. Falei, Elisandro, sai daqui. E aí meu primo, não, calma, primo, não, calma o cacete, velho. Não me peça calma. Não me peça calma porque eu não tô calmo. E aí já xingando, assim, xingando e papá. E o meu tio tinha uma coisa, um hábito, que você chegava perto dele, ele ficava mexendo no lóbulo da sua orelha, vendo televisão, assim, ó. Se sentasse duas pessoas, uma de cada lado, ele ficava assim, ó. E eu, rapaz, eu fiquei 6 anos. Ninguém podia encostar na minha orelha que eu chorava. Porque você lembrava dele. Não põe a mão na minha orelha. Ninguém podia chegar perto da minha orelha. Qualquer encostasse assim, pô, não faz. 6 anos. Tocava na ferida. 6 anos. Cara maravilhoso que eu amo, né? Isso é uma outra coisa também. Que assim, as pessoas, eu gostava tanto do seu pai, eu gostava tanto da sua mãe, o azar é seu. Eu continuo gostando. Vou continuar gostando, assim como vou gostar do meu tio. Você perde a possibilidade do abraço. Você perde o tangível, o que você pode tocar. Mas, meu, amor, isso não tipo, morre, né? Esquece. A pessoa vive dentro de você, você gosta, você fala. E outra coisa que eu aprendi. Eu falei do saco preto aqui com você. Meu, não tem imagem fúnebre que supere tua história. A galera, eu não vou olhar o caixão, não vou esquecer eu não aquela quero imagem. ter essa última lembrança. Você esquece, cara, eu garanto. Eu fiquei abraçado com o caixão do meu pai, eu fiquei abraçado com o caixão da minha mãe. Eu beijei pra caralho aquele corpo gelado ali. E eu não lembro. Eu nem me sinto preparada pra vivenciar esse tipo de coisa, você acredita? Gustavo, eu não sei. Se eu fechar o olho aqui, eu não vejo aquela imagem do meu pai ou da minha mãe no caixão. Não vejo. Não existe essa imagem na minha memória. Agora, eu fecho o olho aqui, eu vejo o sorriso boa, dele. Eu vejo o sorriso dela. Eu vejo coisas incríveis que nós passamos juntos. Não tem. A imagem fúnebre, o luto não. Você lembra do que você passou, né? Sim, da dor, né? Da perda. Da dor, você lembra. Você absorveu e tal, mas não, a imagem fúnebre não tem, não fica. E eu escuto muito isso, né? Não vou levar tal pessoa no velório, não vai, porque não vai esquecer aquela imagem, vai ser aquela última imagem. Não fica. Você lembra daquelas pessoas ali, babá, mas aquela coisa do caixão não fica. Agora, é uma coisa que é do processo. Eu não sei se eu não ficaria com aquilo guardado se eu visse meu pai passar no saco preto que eu não podia nem abrir. A pergunta pra você agora Aí depois. É outra coisa. Como seria se fosse isso? Se fosse. O caixão lacrado e aquela coisa, só aquela fotinha em cima. Eu já não sei como é que eu iria reagir, porque é aquela coisa. É que nem esse tipo de perda. Meu, só pode dizer o que acontece quem perdeu. Então, por exemplo, eu perdi meus pais. Se chegar alguém falando pra mim, perdi meu pai. Ok, eu posso dizer. Agora, você não pode dizer, você não perdeu. Não perdeu, não tem jeito. Eu não tenho essa jeito. Eu seria uma pessoa que brigaria com Deus. Então, exatamente, brigaria. Porque assim, eu não imagino, eu imagino a dor, assim, mas a dimensão da dor do vazio, dessa questão do não ter o abraço, eu acho que, meu Deus, assim, é uma coisa assim que é uma dor que vai corroendo. Então, assim... Sim, é complicado. E ainda tem isso, assim, você tem aquela preparação, né? Você viu seus pais adoecerem, então você vai se preparando. Agora, quem perde de uma vez é aquele baque. Então, entendeu? esse rompimento abrupto que você acabou de tocar, primeiro, você, dentro do teu universo de trabalho, que é uma coisa que você convive todos os dias, né? E tudo mais... Eu até entendo quando você se posiciona assim. Você vai se preparando. Mas não. Você vai esperando, não se preparando. Esperando sim. Você está contando os minutos pensando no melhor. Aquela hora vai. Chega o momento que o pior
é esfregado na tua cara e não tem pra onde correr. Mas nem assim você se prepara. Na hora que acontece, você engole. Respira fundo. Você socorre quem tá mais fraco que você, que era o meu caso. Aí você vai pro canto passar pelo que você tem que passar. Passar pelo que você tem que passar. As escadas do Madre Teodoro. Porque foi lá que eu passei meus piores momentos. Escada. Sentei na escada, agora é hora de ficar sozinho. Ouvi o que tinha que Porque ouvir, eu passei um tempão cuidando, entendeu? Assim como você. Só que aí eu tava dando cuidado que eu podia para uma pessoa da minha família, né? Agora, eu fico aqui, por isso que você está aqui na minha frente hoje. Porque eu quero ouvir de você, você está tratando... São 16 leitos, querida. Ah, por mais que nesse plantão você está com 2. No outro plantão você está com outros 2. Exatamente. Aí no outro plantão você está com outros 2. Então chega uma hora você cuidou dos 16. Você cuidou dos 16. E os 16 estão convivendo com a possibilidade de partir todos os dias. Exatamente. Todos os E dias. os medos, os anseios e aquela insegurança. E eles querem ouvir que tá tudo bem. Então, às vezes, o monitor apita, aquele monitor extremamente chato, apita, você vai lá só silenciar um apito que respirou errado. A pessoa já fica desesperada. Eu achava que eu ia ficar escutando aquele barulhinho pro resto da minha vida. Porque é uma frequência, e eu acredito muito em frequência, né? Frequência é uma coisa que te abala, né? Frequência de telefone, frequência de música, frequência mexe com o teu cérebro. E é uma frequência que eu descia do elevador e já escutava, cara. Olha o barulho. Falei, não é música, gente. Eu escuto no banho. Às vezes eu fecho o olho assim pra tomar banho, eu escuto os monitores apitando. Falo, meu Deus. E são muitos, né? E cada um no seu é. time. Então chega uma hora que aquele negócio é o tempo todo numa linha de som total. Você vai lá silenciar, eles já estão desesperados. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Não, tem certeza? E o que é isso? E o que é aquilo? E aí você tem que explicar, tá tudo bem, e acalmar, e aí você vai pro próximo. E às vezes o outro tá preocupado com quem tá ali no outro leito, eles mesmos se cuidam, assim, e vê um monte de gente em tal leito. O que tá acontecendo ali? Aquela pessoa tá bem? Não vai ficar tudo bem, né? Fala pra ele que eu tô orando por ele. Então, assim, aí você tem que passar a segurança pro que tá lá, pra aquele que tá ali vendo. Porque é assustador. Você tá ali no UTI, preocupado em morrer. Você vê outra pessoa morrer, você fala, o próximo sou eu. Eu vou te mandar, vou te mandar. Eu tenho um desenho que uma ex-namorada minha fez quando meu pai morreu, que quando ele falou pra mim que ele saiu da cirurgia, que ele tava curado, eu falei, que bom, pai, que você está curado e tal, papai. E aí ele foi piorando, porque o problema do meu pai não foi a cirurgia ou o câncer. Foi o pós-operatório. Diabético, hipertenso, voltado uma cirurgia tão grande, se recuperar. Vai estabilizar. E a bolsinha do cateterismo, ele não nem enchia e tudo, e aí vai... Bom, não deu certo. E aí eu segurei a mão dele e tirei uma foto. E aí... ela reproduziu essa foto num desenho. Essa foto vai comigo por resto da vida, né? Eu segurando a mão do meu pai. E eu brincava, eu falava assim, velho, você fez tanta coisa na sua vida pra mim e não me deu essa mão linda. Meu pai tinha uma mão linda. A mão dele era uma perfeição, os dedos, assim, as unhas simétricas, sabe? Mão desenhada. Bonitinha. Eu falava assim, velho, ele falou assim, mas eu sou branco, eu não posso tomar sol. Não reclama das coisas que você pegou da sua mãe, né? Então, beleza. E eu brincava também porque eu tenho furo no queixo e ele tinha furo no queixo. E eu falava assim, pai, ele falou, se não fosse esse furo no queixo, sua mãe ia ter tanta explicação para mim. Né? E tal. Mas aí que vai. Você entra para trabalhar. Entrou para trabalhar, tudo em volta de você é gestão. Tudo. Sim. É administrativa, é médica, é enfermagem, é dos próprios técnicos, é dos pacientes, tudo. Você está dentro de uma bolha onde tem vaidade, tem competência, tem incompetência, Exato. tem má vontade, tem gente que não está nem aí para bosta nenhuma, tem gente que acha que o hospital é hotel.
tem gente... é muita coisa. Não é só a patologia. Não é só o tratamento. Não é só procedimento. Não é só padrões. Não é só regras. É um monte de gente. Gente. E gente é complicado. Lidar com gente é muito difícil. É complicado. Porque gente é emocional e é uma pessoa que agora, de manhã, tá de um jeito, à tarde ela tá de outro e de noite ela tá de outro. E aí, você, como que Guslávia dá aquela respirada e se prepara para lidar com pessoas que não os pacientes? Porque lidar com o paciente é a tua profissão, exatamente, é a tua obrigação, você sai de casa para isso. E aí? Eu saio de casa para isso e eu entro na UTI para isso. Então, assim, tenho muito... Não é todo mundo que consegue ali, olha, trabalhar junto com a Guslávia. Não é todo mundo que tem. Eles falam que eu aliso o paciente, você fica enrolando, assim. Eu tenho uma lida completamente, assim, não completamente diferente, mas, assim, de cuidado, de atenção ao meu paciente, assim, a minha lida, às vezes, assim, muita gente critica a forma de se aproximar demais, de enrolar demais, de dar atenção demais e gera atritos. Essa questão de você falou de lidar com pessoas, tem pessoas que não trabalham da mesma forma e assim, nós trabalhamos em sistemas de duplas às vezes e você precisa do auxílio de outras pessoas, não só dos meus colegas como técnicos, mas em questão de fisioterapeutas, médicos e assim, às vezes as ideias acabam convergindo. Convergindo. Mas às vezes. Divergindo também. Sim, mas aí você tem que respirar fundo, encontrar o meio termo e tentar mostrar que aquilo ali é pro bem do paciente, pro cuidado do paciente. Às vezes foge muito... acaba... tem essa questão de... Qual é o teu signo? Eu sou Libra. Jesus. Que dia você nasceu? 16 de outubro. Beleza. O seu é o qual? Eu sou o mais bonzinho do zodíaco, é fácil de adivinhar. O quê? Peixes? Escorpião. Que escorpião, mais bonzinho. que você quer? A reação é 100% assim. De todo mundo. Meu Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito... muito mediadora de conflitos, assim. Assim, eu tento, assim, não... Então acertei usar a palavra gestão para falar. Mediadora de conflitos. Às vezes tem certas coisas que eu não concordo, mas, assim, meus pacientes, minhas condutas. Mas você não tem cara de que faz uma mediação suave. Não, nem sempre nem bom. sempre é. Mas, assim, eu trabalho em uma equipe onde a gente consegue ser muito bem... Digamos, a gente tem uma dinâmica muito boa de comunicação e mesmo que a gente entre em conflito, a gente acaba se entendendo. Mas isso leva tempo para a gente conseguir alinhar o tratamento do paciente. Porque, assim, todo mundo está lá para fazer a mesma função, mas cada um trabalha de uma forma. Sim, Minha lida com o paciente é diferente da lida do meu outro colega do paciente. Isso você vê nessa questão de você falou das pessoas que se aproximaram dos seus pais. Tem gente que vai lá e se apresenta e é isso que não marca nada na vida daquela pessoa. E tem gente que a gente consegue impactar um pouco na vida daquelas pessoas e trazer um pouco daquela vivência do paciente para nós e da nossa vivência do paciente, passar segurança. Então, eu trabalho muito nessa linha, assim. Eu gosto de criar um vínculo com os meus pacientes, que tenho colegas de trabalho que não gostam, que não acham que convém, que é profissional. Mas, para mim, eu preciso disso, para mim ter a segurança do paciente em mim, confiar em mim. A primeira coisa que eu faço, meus pacientes são tais. Vou lá no leito, oi, boa noite, meu nome é tal, que precisar tá comigo. Quando eu vou embora... Tchau, tô indo embora, encerrou meu plantão, você vai ser cuidado por outra pessoa, estímulo melhoras, ou se eu sei que o paciente vai estar lá no próximo plantão, a gente se vê amanhã. Então, assim, eu tento criar esse vínculo porque eu acho que é muito mais fácil eu ter essa confiança do paciente do que eu ir lá e fazer algo mecânico, que a gente tem muito também. Então, assim, mediar isso daí não é fácil, mas... Eu não funciono no automático. Não.
Eu não funciono no automático e talvez muito menos no mecânico. Então eu te falo, você acha que isso ajuda eles? Quem não faz? Quem não faz? Quem não faz. Quem não tem essa proximidade. Não. Não. Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu gosto de gente. Né? Eu quero lidar com pessoas até o último dia da minha vida. E o que acontece? Sentou nessa cadeira aí uma amiga minha, que ela era totalmente assim, ó, cheia de regras, porque não pode isso, que... medo do mundo e tal, pá. Ela se encontrou numa situação que nunca ninguém imaginou que a Alexandra ia chegar naquela situação. E o que acontece? Ela sofria isso no departamento comercial de uma empresa aérea. Por quê? Ela é das pessoas. Hoje ela é uma terapeuta holística. Ela cuida de fitoenergia. Ela era uma pessoa que tratava os clientes dela do departamento comercial de uma empresa aérea. É assim que você. Não, batia as metas tudo no meio do mês. E os outros lá assim, ó, suando. Cliente, mala. E até o último dia correndo atrás da porra da meta. E aí, o cara que fazia assim, reclamava dela pro chefe. Porque a Alexandra fica tratando cliente. Ele falou assim, ela bate a meta dia 20. O que tem de errado nisso? O que eu vou falar? Entendeu? Aí eu falo, gente, tratamento não podia ser diferente de um bom tratamento. A galera fica nessa de querer ficar, eu trato bem quem me trata bem. Puta, você vai esperar. Você tá. É que nem falar que, olha, não existe verdade absoluta. A pessoa fala uma frase dessa, aí eu falo assim, tá, ô bobão, mas e aí? Você tá me falando da verdade absoluta? O que você já está falando é a verdade absoluta. Então, você vai ficar sempre esperando um tratamento bom para você devolver? Não, a gente é um ciclo que não fecha. Se você for contar com essa reciprocidade, você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer. Entendeu? Então é o seguinte, eu te trato bem? Ok. Se você vai me tratar bem ou mal, isto não é problema. Diz mais sobre mim, do que sobre você, né? Eu também penso dessa forma. Não é problema. Eu acho que a gente tem que dar para as pessoas o que a gente tem de melhor. E às vezes você... Assim como você não vai conseguir dar o que você não tem. Exatamente. Não é todo paciente que é feliz. Que eu vou chegar lá e vou falar, oi, tudo bem? Que não vai olhar pra minha cara, que durante o plantão não vai querer se abrir comigo. Ok, quantos a minha não parte... você acha que você vai dar? Jogar na cara das suas filhas para construí-las? Muitos. Muitos. É a construção. Exatamente. É a construção. Elas vão entender na hora? Não vão. Talvez vão entender só quando tiver filhos, quando estiver passando por aquela situação. Mas naquela hora, quem tá com a batuta na mão, quem dita a regra é você. Exatamente. E acabou. E aí que tá. Quando eu ia lá fazer o meu papel de filho enfermeiro, né, que eu tinha que... quando ela começava, eu falei, pode parar. Pode parar. Que eu acho que, assim, é uma função do familiar proteger vocês. Sim. Entendeu? Mas eu acho isso. Eu posso ser um grão de areia, sabe? Você pode virar pra mim agora e falar assim, Vânia, você é louco. O parente lá, o familiar... Se puder, ele fala assim... Dá mais trabalho que você. Me fala como estou te tratando aqui. Acontece muito, entendeu? E acontece. Não. E cutuca o paciente, faz, e o paciente estimular, para o paciente reclamar. Você acha? Meu pai jamais faria. Agora, minha mãe, quantas vezes eu virei para ela e falei assim, olha, você faz favor... Ah, não, porque vieram me dar essa comida horrorosa. Eu falei assim, você pensa o quê? Que você vai lá pra cozinhar lá na caldeira? Sabe quantas refeições eles fazem aqui por dia? Quantas pessoas eles alimentam? Ou você acha que vai ter comidinha de hospital ideal pra você? Especialmente. Tá, não vão fazer comidinha pra você. Situar. Você precisa se alimentar. Você tá sendo medicada, as pessoas estão com a maior boa vontade de cuidar de você aqui. Você não vai fazer desaforo pra ninguém. Se eu soubesse, tá ferrado.
Tem que ter. Tem Nossa, que ter pelo amor de Deus. termo. Precisava, eu falava, não, você tá maluca? As Ela não pessoas estão precisava aqui. falar, né? Tinha que ter. Eu Você falei, tinha. não, você acha que tá maluca? Você não é essa pessoa mal educada, grosseira, você não vai tratar ninguém como se você fosse a dona da cocada aqui, não. Você tá maluca? Ah, não. Aí dá uma baixadinha Agora na bola. eu vou contar. Posso contar um segredo? Pode. Você sabe que eu dei pra ela 2 dias dela pra morrer? Você entrou com essa colinha. Doritos e Coca-Cola. Mentira! Ela pediu. E Mãe, você o que foi você levar. quer? O que você quer? Eu quero Doritos. Ela não tava de sonda? Hã? Ela não tava de sonda, não? Quando ela ficou aqueles 2 últimos dias no quarto, que ela até parou de respirar e tal, que eu falei que eu ia embora porque eu não queria Ela ver a não tava bunda com murcha sondinha dela e tal, blá, 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 sacaneando ela pra caramba. E ela, eu queria Doritos. O que mais você quer? Quero Coca-Cola. Tá bom, E você levou. vou trazer. Porque tem essa coisa no hospital. No paciente terminal tem um dia de lixo lá. Eu não lembro como que funciona agora, mas assim, a cada tantos dias de UTI o paciente tinha direito a um pedido. Assim, especial, sabe? Sim. Ou para ver o cachorro, ou para. Era um pedido especial. Você queria ver o sol, você queria uma comida diferente, queria ver alguém da sua família, trouxesse seu pet. Então, assim, tinha um período e o paciente tinha o direito. E a gente tem uma paciente que pediu um x-tudo com uma cerveja. Eu lá toda delicadinha, cheguei com a latinha de cerveja, assim, peguei um copinho de plástico. A hora que eu abri a latinha, assim, que eu fui colocar, ela falou, não, Vai pôr no eu copo, não. quero no bico. Ela falou pra mim. E fazia meses que ela tava lá. E aquilo lá pra ela foi uma realização tão grande, ela pediu um x-tudo e uma cerveja. Veio a Heineken Zero, mas veio a cerveja. Eu falei, eu não posso. Você não pode ficar com o pacote aqui. Então eu vou te dando de pouquinho. Ela falou, eu quero o pacote. A responsabilidade é minha. Eu falei, tá bom, então vamos rezar. Ó, a hora do jantar é tal. Aí eu fui no corredor, olhei assim, ó, porque se não tava vindo o carrinho, eu falei, dá tempo, come aí. E ela comeu. Aí. Ela comeu, tomou a Coca-Cola dela e eu fui e botei a coisa no lixo. E quando eles abriram, a moça do lixo veio. Entrou. Senhor, o senhor pode vir aqui? Porque não foi a moça do lixo. Foi a enfermeira que viu. Ela foi jogar alguma coisa e tal, e ela viu. Ele falou assim, como é o nome do senhor mesmo? Wander. Wander, o senhor deu Doritos pra ela? Eu falei, dei. Ela falou assim, então, eu entendo sua posição como filho e tal. O senhor é filho dela, né? Eu falei, sou. Então, eu entendo sua posição como filho, mas pega esse pacote de Doritos e essa lata de Coca-Cola, põe na sua mochila e leva embora. Porque parece que a moça do lixo e tal tem que reportar. Tem que reportar para a nutrição, o quarto, tudo. Então, o senhor tira daqui do lixo, por favor, para não complicar. A situação. Eu falei, tá bom, obrigado por ter avisado. Eu sei como é que é isso tal. Ela foi super amável comigo tal, mas eu dei. Mas, Guslavia, é assim, cara, toda a fé que eu tenho em vocês, eu quero que você me dê uma impressão sua de para onde a gente está indo, né? Porque você está lidando com a vida e com a morte o tempo todo. Você está lidando com gente o tempo todo. Você sai da sua casa, você tem suas filhas para cuidar, você tem seus pais para cuidar, né? Porque o relacionamento não deixa de ser um cuidado, né? E aí, eu acho que a sua visão não é pela janela do hospital, é de mundo mesmo. É uma visão macro, onde você tem um nível de compreensão que talvez eu não tenha. Talvez não, com certeza eu não tenho. Assim como eu olho para o mundo do meu jeito, você olha para o mundo do seu. E eu não acredito em dívida, né? Não acredito em dívida. Eu não tenho dívida com você, você não tem dívida comigo. Eu acho que você não tem dívidas com ninguém, né? Então, se você entrega afeto, o afeto volta para você. Se você entrega rancor, o rancor volta para você. Então, não somos devedores, né? Eu até outro dia tive uma conversa com o Eduardo sobre isso, porque ele é bem jovem, tem 23 anos. Eu estava falando, tira a culpa de você, tira a dívida de você, porque isso aí não é uma coisa que vai te trazer algum benefício. Então, quando você
tem essa visão de mundo, você pode sempre ajudar alguém, né? Porque quando você coloca lá para fora, você tá externando. Me fala aí, de uma maneira geral, em termos de saúde, como é que você está vendo o mundo que está sendo construído para tuas filhas? Para onde você acha que a gente está indo? Eu fico preocupada. Teve pandemia, teve tudo, né? Pode ter outra a qualquer momento, pode ter um monte de coisa. Mas me fala como é que você vê isso. Eu fico preocupada, porque eu acho que não tem na verdade, não existe essa preocupação assim do existe que vai ser. Exatamente. A nossa mas existe, no geral, você de vê quem que não tem existe. que mandar Exatamente, nas coisas não tem essa preocupação de como vai ser a saúde daqui a um tempo, dos profissionais que nós temos que preparar agora para ter uma saúde digna, né? O mínimo de saúde digna, o mínimo de direito. Porque se você for ver um preço absurdo que você paga num convênio médico para ter o lixo de atendimento que a gente tem hoje. Então, assim, eles não se preocupam muito com o futuro. Com o que a gente... Que eu acho que se preocupar Adoro com o futuro... essa ansiedade. Eu te fiz uma pergunta de ansiedade, mas você tá assim, agora você tá mais ansiosa ainda. Ficou mais ansiosa. Mas eu acho que é por aí. A gente não vê, não tem essa visão de que as coisas vão melhorar. Não, hoje a gente está passando uma dificuldade em saúde, a gente vê que não existe muito investimento em saúde e passou a pandemia, nós vivemos tudo isso na pandemia e o que aprendemos? Nada. Construiu aquele monte de hospital assim, do mesmo jeito que construiu, sumiu. Aonde que foi aquele monte de equipamento, aquele monte de respirador que nós tínhamos aí? Não tem mais. Acabou. Aonde foi parar? Não foi. Então, assim, tem situações onde a gente vivencia e aprende e, poxa, a gente vai se preocupar. Usasse esses equipamentos que a gente teve na pandemia para investir em novos hospitais, facilite o ingresso de pessoas interessadas em ser da área da saúde. Eu acho que a gente precisava tanto na verdade, eu não sei qual que é a palavra. De pessoas para fazer uma coisa que é essencial. Exatamente. É uma coisa tão básica. Parece que é uma coisa assim tão básica de falarmos. É básico para quem tem boa vontade. Mas não para quem quem ganha não vê isso. Com isso. Porque assim, eu concordo 1000% com você. 1000% com você. Nós poderíamos fazer diferente, claro que poderíamos, mas não depende de nós. Exatamente. Nós somos uma braços. Formiguinha. Nós somos soldados onde o comando não tem valores morais. Né? O problema não é falta de dinheiro, é falta de caráter. Exatamente. Entendeu? É falta de caráter. Então, eu tenho muito problema com isso. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz, que hoje a gente pode até ser preso por uma fala que é triste isso, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa, onde foi parar tudo isso? Nós não sabemos. Não sabemos. Não fazemos ideia. Nunca iremos saber. Mas quando você fala isso, de ter esse medo, né? Poxa vida, você tem que deixar alguma coisa... Você quer enxergar um mundo melhor para suas filhas, né? Você tem uma filha de 12 e uma de 5, né? Isso. Então, você tem 2 gerações ali. Que a de 12 está num... Né? São fases completamente diferentes. Completamente diferentes. E você vai ter que lidar com elas. Sim. Né? Assim como um dia tiveram que lidar com Exatamente. Porque eu acho assim... Elas são em boas mãos, eu acho. Porque você é uma mulher preparada que passou por coisas que outras pessoas nunca sonharam passar. Talvez nem você tenha sonhado passar, mas passou. Isso entrou na tua história, você abraçou, você foi forte, você contrariou valores que vinham com você, mudando algumas posturas dos seus pais, porque você queria filhas mais fortes, entendeu? E você vai conseguir, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu te falo uma coisa, não percamos a esperança. Nossa!
Eu tenho esperança, Não mas percamos, não percamos. acho que Porque quando se a gente perder a esperança, a gente perdeu tudo. Exatamente. E quando a gente tem perdeu filhos, né? A gente. Eu não morrer. Eu morrer Eu sozinha. tenho um acabou cachorro e ali, sou cheio de acabou. esperança. Então, não é? Eu tenho um Então, cachorro, assim, a sou gente cheio tem de uma esperança. preocupação tão grande. E as dificuldades que eu passo hoje em dia, para elas, vai ser completamente diferentes, assim. Então, eu penso muito nisso, da preocupação que eu tenho, de questão de tudo, de política, saúde, religião, assim, tudo no futuro, assim. São vários fatores. E que elas estejam preparadas para isso. E é tão difícil a gente saber se a gente está fazendo um bom papel, né? Mas a gente vai exercendo. Agora eu vou te falar uma coisa, você pode discordar de mim. Ah, Todos nós somos individuais e podemos fazer o que a gente quiser, Sim. a hora que a gente quiser, como a gente quiser, com quem a gente quiser. Eu acho que a liberdade está total. Você não pode impedir nada de ninguém. Eu não quero fazer julgamento, não é você, não é o Eduardo, não é ninguém, cara. É assim, cada um tem uma coisa que é dada pelo divino. É livre-arbítrio. É verdade. É livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. É que nem, por exemplo, as relações humanas, elas chegaram um momento que elas se tornaram tão doentias, que as pessoas começaram a ter uma percepção de achar que são donas de outras pessoas. Exato. Né? Entendeu? Ninguém é dono de ninguém. Eu adoro, tem um cara que chama Ninja na internet, eu acho ele incrível, cara. E não é por isso que ele é incrível. Eu acho que ele é incrível por outras coisas, mas tem uma coisa que me marca. Ele fala que o talarico vai salvar o mundo. Você já viu isso? Não. O talarico vai salvar o planeta. Eu amo o talarico. Blá, 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 blá. Os caras ficam olhando pra ele e falam assim, velho, Como assim? porra, você tá lá numa relação e tudo mais, cada um faz o que quer, velho. Porque se eu vou fazer uma coisa que no contexto geral não é legal de fazer, e papapá, babá, mas quem diz o que é legal e o que não é legal? Mas ou então quem tá comigo vai fazer. Meu, se vai, é porque quis ir. Não fui eu que mandei, não fui eu que empurrei. E outra, pode partir de uma falha minha. Uhum. Eu posso estar dando brecha para isso e tudo mais. É uma falha minha. Então, não tem julgamento. Inclusive, se um dia seu marido, sua mulher virar para você e falar assim, olha, eu não quero mais porque eu gosto de outra pessoa ou porque eu não gosto mais de você. Acabou. Abraça ela e fala assim, meu, vai. Desculpa, Respeite, se eu fiz né? alguma coisa de errado, me desculpa, mas eu não posso mais fazer nada. Porque você chegou no ponto de chegar para mim e falar assim, não quero mais. Beleza. Eu não posso estar num lugar que a pessoa não quer mais que eu esteja. Essas pessoas são obrigadas. Tem Sim, gente entendeu? que se obriga, E se aí sente nesse fica. Aí direito. se você vira, de repente, para uma pessoa que é mais velha, não, eu vou me separar. Como você vai? Você tá maluca? Você não pode, né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a parar de interferir nas decisões alheias. A gente aprende com as decisões, né? A gente vai, não desce, Sabe por não quê? deu certo? Porque se der merda, é sua. Exatamente. Agora, tem gente que assim, quando dá certo, fui eu. Quando não dá certo, Aí, quer culpa da passar, pessoa. quer terceirizar a Bom, responsabilidade. Fala assim, não, mas eu... Não, filho. Acertou? Acerta, Parabéns. Cagou? Parabéns também. Tira Parabéns alguma lição também. daquilo e segue a vida. É você que vai ter que se reconstruir. Né? Então, quando eu te fiz essa pergunta de para onde você acha que a gente está indo, eu acho que é uma das coisas que eu gostaria muito que acontecesse, é isso. Deixa todo mundo ser o que é. Né? Deixa todo mundo ser o que é. Deixa a pessoa sofrer, deixa a pessoa ser feliz, deixa ela chorar. Posso te ajudar em alguma coisa? Não. Então não Tá vou bom. ajudar. Tá bom. Aceite, se eu puder fazer né, alguma coisa, esse você me limite. diz? Tá bom. Agora, não temos que ser invasivos e ficar querendo interferir onde não somos chamados. E tem gente que tem essa necessidade, né? Tem, de se mostrar tem. útil, né? Não, porque se eu não participar, se eu não Se interferir... mostrar útil. Porque a pessoa não vai saber o que fazer. Exatamente. Como é que você... Não, eu não conheço tua família e tal, mas assim, como é que alguém da tua família, com outras vivências, vai virar para você
que amanhã você vai estar lá, depois da manhã você vai estar lá, nos últimos anos você esteve lá. Como é que eu vou querer falar para você, ou alguém da tua família vai querer falar para você, que você não é capaz de tomar as suas próprias decisões vivendo o que você vive todo dia? Não tem nem... Hã? Não tem nem... Exatamente. Não tem cabimento. Né? Não tem cabimento. Porque a tua vida, a tua vivência, o teu calo, tua casca é tua, meu. E por mais que a gente fale e você esteja lá e você viu e... Não tem como explicar o que a gente passa. Não tem como explicar como é estar daquele lado. Assim, acho que não tem palavra para definir o que a gente vive ali. E das experiências que a gente tira e de como aquilo transforma a nossa vida, o nosso olhar, de tudo, de vida, de morte, de lida com pessoa, de humanização. Assim, não tem como eu descrever isso. E ninguém nunca vai entender. Acho que só vivendo e estando ali para saber o que é isso que a gente passa. Assim... Então, realmente, ninguém pode falar. Eu vejo muita gente falando... Às vezes eu faço as publicações no meu Instagram relacionado a dia da enfermagem, ou às vezes uma cartinha que o paciente manda lá, agradecendo e tudo. E aí as pessoas comentam assim, nossa, eu não nasci para fazer o que você faz. Eu falo, realmente, gente, não nasceu. Não. Porque não é todo mundo que nasce para isso. Nunca. Muita gente faz o curso, muita gente chega ali e não exerce porque não aguenta. A minha prima lá de Santos fez radiologia e não deu conta. Então, porque... Radiologia. É tão difícil você tem que escolher. Todo dia você tem que fazer aquela escolha de eu quero estar aqui. Todo dia vai ter alguma coisa que vai querer mexer com você. Puxa, às vezes é uma pessoa que parece com um familiar seu. Nossa, tinha uma mocinha que ela parecia tanto a minha irmã e ela me lembrava tanto a minha irmã. O jeito de falar, o gosto musical. Eu tenho 3 irmãos e uma irmã. A Gabi, ela tem 15 anos. E ela me lembrava demais a minha irmã. E assim, e o jeito dela, tudo. E eu tinha tanto medo de acontecer alguma coisa com ela, porque você acaba criando aquele carinho. Às vezes você bate o olho e você já cria uma conexão com a pessoa. Então... Mas aí agora eu te pergunto. Diga. Já teve que lidar com um parente direto num leito? Não. Não? Não. Já tive que lidar com colegas de trabalho. Na época da pandemia, sim. De colegas de estar no dia a dia ali na luta com a gente, de colega estar lá, beirando um tubo. Outros que, por outros problemas, enfim, estar deitado ali no leito da UTI, aquele receio de ser uma pessoa que você gosta muito, que você convive no dia a dia e o medo de perder. Já passei por isso. Mas, assim, familiar, não. Eu perdi meu irmão. Graças a Deus. Se perdeu o seu irmão? Puxa vida. Talvez o único que eu tenha escolhido realmente na vida. Eu tenho só uma irmã, mas esse cara era bem irmão. Nossos pais eram muito amigos. Nós éramos nascidos no mesmo dia. A única diferença era que ele nasceu 1 ano depois. Os dois, 1º de novembro. Ele um acidente, eu por uma razão lógica, né? Porque é dia de Todos os Santos. Meu Deus, e essa modéstia da onde vem? Eu falava isso pra ele. E ele era um cara maravilhoso, cara. E ele morreu de Covid. Puxa, você... Lá na Bahia. Nossa Senhora. E longe de você. Lá na Bahia. Eu não pude nem estar no enterro dele e tal, mas assim, fiquei bem triste. Bem triste. Muito. Eu imagino. Muito, porque antes disso, eu estava conversando com ele. Quando essa loucura acabar, eu vou aí. Eu quero ficar 1 mês aí com vocês e tal. E ele, ó. Mas eu não tenho esse psicológico para estar ali com o familiar. Eu já trabalhava... Meu marido, uma vez, ele fez uma cirurgia do coração. E assim, eu sabia como ele ia voltar. Mas a primeira vista que eu vi ele, quando ele saiu da cirurgia, que eu lá, acabou, tirou meu chão. Então, assim, eu sei que eu não tenho psicológico para lidar com um familiar. Lida com meus familiares de ir lá, ajudar, minha avó, vou lá, dou um banho, faço uma medicação, tudo. Agora, assim, de ver ele lá, estar no leito de morte, estar ali ao lado e prestar um cuidado, eu acho que eu não tenho... Eu sou muito emoção, assim, nessa parte familiar. Seu marido saiu, fez uma cirurgia do coração e saiu dela. Saiu, ficou super bem. Tá. Mas, assim, foi uma cirurgia que durou 8 horas, mais ou menos. E aí o médico falava, assim, se eu ligar antes das 8 horas... Já se prepara. Puxa, eu tava lá no quarto, assim, sentada. 8h10, vai, por favor. 2 horas depois da cirurgia, o telefone tocou. Eu não consegui levantar para atender o telefone. O telefone tocou. Caiu e eu não conseguia levantar do sofá para atender o telefone. Na segunda vez, eu já tava em pé do lado do telefone.
É do quarto de fulano de tal? Eu falei, não. Ah, desculpa, foi engano. Cara, aquilo lá me matou. Eu já tava esperando o médico falar, desce aqui que ele morreu. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Essa espera, estar do outro lado ali. Porque o paciente tá lá comigo, vai fazer uma cirurgia, a gente prepara ele pra cirurgia, ele vai pro centro cirúrgico, a família desce. Ele voltou do centro cirúrgico, a gente atende. Agora, a família que tá lá angustiada, sem saber o que vai acontecer, assim, naquela ânsia de dar tudo certo, ou às vezes não dá tudo certo. Então, estar desse lado me assustou muito. Então, assim, eu sou nessa parte, eu sou meio manteiga derretida, assim, não tem esse psicológico, não. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não nos aprofundamos muito na nossa conversa na passagem da minha mãe, né? Que você teve tão presente. Então eu vou fazer, acredito que ele vai ver pelo menos o trecho. Depois você vai transmitir meu recado. Júlio, você foi foda, cara. Você foi foda, eu lembrava muito de você também. A Flávia só me lembrou seu nome, mas de você eu me lembro muito bem. Sou muito grato pelo carinho que eu vi você dedicar ao momento da minha mãe naquela temporada, que já tem mais de 3 anos. Flávia, não choramos. Ai, não, nem bem. Não choramos. Eu não vou fazer você chorar. Ah, nem vou chorar, tá. Mas, assim, toda a gratidão do mundo pelo carinho, pelo cuidado que você deu para minha mãe naquela época. Ela precisava. E, no fim, ela precisava de você. Ela precisava de alguém como você. Porque ela tinha muito tempo dentro do hospital e pouco tempo comigo, com a minha irmã e tal. Então, você estava ali mais que a gente. Então, as coisas que eu ouvi ela falar de você, até do Júlio, e ela até deu algumas pinceladas, mas ela foi com a sua cara. Ela foi com a sua cara. E eu te garanto, pelo carinho que você deu para minha mãe, pelo tratamento que você deu para minha mãe, eu sou categórico, assim, ó. Você está fazendo o que você tem que fazer. Eu fico feliz. Tá? Você está fazendo o que você tem que fazer. Isso. Então, faz que você está certo. Cara, isso é um bom, não sei, tipo, é um impulso a gente saber quanto o nosso trabalho impacta na vida das pessoas. E estar aqui é uma prova disso. Sim, ter hoje essa conexão com você e essa amizade depois de passar por um momento, você passou por um momento tão turbulento na sua vida, foi uma dor tão grande, você perdeu sua mãe. E assim, eu estava ali naquele momento e para mim ela foi uma pessoa que marcou demais, porque ela tinha uma personalidade extremamente forte e ela queria e ela fazia e acontecia e ela não tinha filtro. Isso, ela não tinha ela medo de forte. ser quem ela era. Exato, extremamente forte. Que quando ela decidiu que ela nunca mais ia voltar para casa e que ela ia morrer, ela morreu. E ela falou, né? Que eu sei que eu não vou voltar para casa. Exatamente. Agora, para finalizar, gente, eu vou contar um fato aqui que eu vou levar pro resto da minha vida. Claro que vai dar merda. Já tá dando. Mas aconteceu e isso não pode ser mudado, porque já aconteceu. Minha mãe morreu dia 13, né? E no dia 2 ela fazia aniversário. E eu queria fazer um negócio legal para ela. E eu queria levar um bolo na UTI. E essa moça que tá aqui na minha frente, eu cheguei com o bolo na UTI. E eu cheguei com velhinhas e tudo mais. E eu falei para ela, Flávia, eu preciso cantar parabéns para minha mãe. Ela falou, claro. Só que eu preciso de uma voz a mais. Ela falou assim, não, vão ser todas as vozes. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, deixa comigo. Só não pode acender vela. Só não me acenda a vela aqui dentro. Com aquele oxigênio. Vai tudo isso aqui. Eu falei assim, tá bom. Aí quando eu olhei, que eu cheguei com ela com o bolo perto daquele que seria o último aniversário da minha mãe, todos os enfermeiros da UTI chegaram ali, todos. E foi um parabéns incrível, nunca vou esquecer.
E aí eu falei, porra, que gente puxa saco. Que gente puxa saco e tal, babá. Aí ela falou assim, vocês viram como ele me trata? Né? E aí eu falei, eu te trato bem. Ela falou assim, trata. E aí todo mundo cantou parabéns, todo mundo foi lá, deu beijo nela e tudo mais. Deram parabéns, aí eu saí distribuindo bolo para todo mundo e tal, papá. E aí ela falou para mim, eu não vou mais fazer aniversário, mas esse eu vou lembrar lá em cima. E muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Para mim foi um momento muito importante também. A gente já viveu várias dessas. Ou da gente chegar e eu chegar à noite e ser o aniversário e ninguém cantar parabéns nem nada. E isso para mim, assim, ali, aniversário geralmente é um momento tão importante da nossa vida que a gente passa a vida inteira comemorando. E aí chega ali, naquele dia, você já tá num momento frágil e você lembra aqui de tantos outros momentos que você passou, que teve festa, que esteve junto da sua família. E ali, ela passou o dia inteiro ali remoendo aquilo ali, eu tenho certeza. Falar uma coisa. Eu não sei se o Júlio lembra disso, porque a vida de vocês é um turbilhão de notícias, né? Eu não sei se ele lembra disso, mas sabe por que eu lembro muito do Júlio? Porque ele foi um cara que falou assim, você está fazendo tudo certo. Para você? É, porque eu cheguei um dia atrasado. Lá, eu falei, nossa, me atrasei na visita da noite. Ele falou, o que você está aflito? Eu falei, não, cara, eu queria ter chegado... Minha mãe estava dormindo. Eu não queria ter chegado mais cedo. Você é a pessoa que mais vem aqui. Onde está o erro? Eu falei assim, não, eu me atrasei. Ele falou assim, tá, e quem não vem? E muitos não vão. Quem não vem? Tem gente abandonada aqui. Não é uma, não são duas. Todo dia. Tem gente que queria uma vez no dia, uma vez na semana, uma visita lá e não tem. Cara, você tem 10 filhos e não tem um filho que vai te ver. Ele falou assim, você vem 2 vezes por dia? 3 vezes Dá por comida dia. na boca dela. Dá comida na boca dela. Né? Ele só não falou desses detalhes. Mas eu acho que na cabeça dele ele pensou. Ele falou, você vem 3 vezes por dia. Você vem alimentar sua mãe. Você vem ajudar a gente. Você tá achando que você cometeu algum erro? Que faz pouco, que não. tá... Ele falou pra mim, ele falou, fica em paz. Você não fez nada, você não tá fazendo nada errado, tá tudo certo. E aquela satisfação de eu estou fazendo o meu papel certo. E você escutar de quem tá ali, sabendo, porque às vezes é tudo que a gente precisa, né? Você tá tão inseguro com aquilo tudo que você tá vivendo e alguém falar, respira. Você é o melhor que você tá fazendo o melhor que você podia estar fazendo. Claro. E você cumpriu a sua função como filho. Eu acho que, assim, esse honrar pai e mãe pra mim é muito... Pelo amor de Deus, não tem nada maior que isso. Exatamente. Honre pai e mãe. Honrar pai e mãe, eu acho que, assim... Não precisa ser religioso pra honrar pai e mãe. É o mínimo, assim, é o mínimo você estar ali num momento que eles estão tão debilitados emocionalmente e fisicamente, né? E para eles é um conforto. E para eles é uma sensação de dever cumprido. Eu criei bem meus filhos. É isso aí. Eu vou estar presente. Eu quero estar presente. Aquele rapaz ali, ele tem uma grande preocupação com a família dele. Só que ele tem uma maneira de ser que eu acho que é dele e que ele não tem que mudar. Ele tem uma maneira de ser que eu admiro também. Eu admiro um monte de coisa nele e ele sabe disso. Mas assim, ele tem uma preocupação muito grande com o pai e com a mãe, que são muito diferentes. Tem 3 filhos, são muito diferentes. Mas assim, ele já veio para mim, não me pedindo socorro, mas querendo falar, querendo colocar as coisas para mim. E eu falei assim, Eduardo, você tá falando com o Wander, velho. Você tá pronto para ouvir? Ele falou, tô. Falei, então vai. Falei tudo que eu tinha para falar. Beleza. Ele falou o que ele tinha para falar e tudo mais. Mas ele é muito maduro. E eu tenho certeza que tem muita coisa que eu disse, que na hora que eu falei, ele falou assim, nem fudendo. Tenho certeza disso. Mas ao mesmo tempo, ele para pensar e para analisar. E eu sei que muita coisa que eu falei
ele usou. Então, eu quero estar perto dele daqui a 15 anos, e eu espero que ele tenha, né? Ele tem objetivos claros, ele tem um monte de coisa que eu discordo dele, que ele afasta dele porque ele é muito focado, então ele não... Ele é homem. Ele é homem. Tá explicado. Ele é homem. Então, Já quando ele tem uma coisa na frente, você não queira botar 2, 3. Porque você consegue. Você consegue ser técnica de enfermagem, cuidar de paciente, cuidar de filho. Você consegue. Porque mais você é da tua natureza fazer isso. Se eu tivesse metade das suas atribuições, eu ia deixar 3 sem fazer. Né? Que é da minha natureza. Não que eu não queira, mas... Não vai, né? Não dá. A gente não tem a mesma competência que vocês para viver. Isso é verdade. Não tem. Mas eu quero estar perto dele, eu quero conviver com ele, eu quero ser amigo dele pro resto da vida, né? Da minha vida, né? Porque ele vai viver muito mais que eu. Eu espero que ele viva muito mais que eu. Mas eu quero ver o Eduardo transmitindo conceitos. Eu quero ver o Eduardo com 40 anos, olhando para trás, falando para mim, quando ele tiver 40, mais 17, eu vou ter quanto? Se eu tiver, né? Ele vai virar e falar assim, pô, Wander, lembra que quando você me falou tal? Eu quero ter essa vivência. Porque ele é um grande cara e eu acho que ele vai ser um cara que vai transmitir coisas boas, muito mais ricas do que ele recebeu. Muito mais ricas que ele recebeu. E é isso que é legal. Eu não estou falando que eu quero ser pai dele. Sim, eu entendo. Mas é uma pessoa que chegou na minha vida para me ensinar um monte de coisa. E eu sou muito grato. E aí, e você o que eu puder entregar para ele da minha vivência, para ele não cometer erros que eu cometi por ser teimoso, por várias coisas. Não tirando o livre-arbítrio, né? A mesma não, coisa, tirando exato. O livre-arbítrio, mas o que eu tô te falando, eu não vou ficar cagando regra na vida dele, né? Porque não faz sentido para mim. Mas tamo junto, Edu. Tá? Gus, que for, cara. Eu tô muito feliz. Você deixou lá fora seu medinho, sua timidez, sua insegurança. Você entregou um negócio muito legal. Você falou da tua profissão, você falou da tua vida, você falou de como é estar no front. Você falou do carinho que você tem, do amor pelo que você faz, pelas suas meninas, pelos seus pais. Dois pais. Dois, né? Então, toda a minha gratidão por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui. Estou muito feliz com o resultado. Não pense que exageramos em nada. Eu gostaria de te dizer que tudo que eu preparei aqui não serviu para nada. Sabe por quê? Porque é muito melhor quando é natural. Isso é verdade. Se eu tivesse entrado em tópicos que eu acho que seriam relevantes, não seria tão legal. Podemos tocar em tópicos relevantes. Podemos vir falar dos problemas que vocês enfrentam. Podemos, mas não vai ser hoje. Porque hoje a gente estava aqui para desmistificar, entendeu? E falar de você. E fazer com que as pessoas que vão assistir tenham um olhar diferenciado para uma categoria toda. Que você seja uma pessoa que eu possa, da minha maneira, jogar você um pouco mais longe para as pessoas entenderem que vocês são um grupo. Por mais que vocês não sejam iguais, é uma pluralidade gigantesca, né? Todos os hospitais têm um monte de vocês, mas assim... Os objetivos finais são os mesmos. O fim é o mesmo. A finalidade é a mesma. Salvar vidas. Cuidar. E cuidar de pessoas. Ah, vocês vão salvar todas? Não, porque não é possível. Mas que vocês vão continuar lutando, vocês vão. Isso com certeza. Com certeza. Então, feliz. Querida, eu quero que você se despeça. Do jeito que você quiser, pelo da maneira que você quiser. Pela oportunidade. Eu acho que, assim, nunca tive a oportunidade de falar, assim, abertamente de como foi essa minha
essa minha jornada. trajetória, na questão da enfermagem, como eu me inseri, do que foi para mim passar por toda essa linha de aprendizado que eu passei, assim, para mim isso foi muito bom falar também. Eu nem lembrava de certas coisas que eu tinha passado e, nossa, o quanto eu amadureci desde o meu primeiro dia dentro do hospital. Sim. E a pessoa que eu sou hoje. E para mim foi muito enriquecedor. Fico muito feliz de estar aqui, de ter marcado a sua vida, de ter causado, nem que fosse um mínimo impacto que eu tivesse causado na sua vida. E eu sei que eu causei na vida da sua mãe, porque ela tinha muito carinho por mim no final, que ela segurava a minha mão e a gente consegue sentir isso. E eu tenho essa sensação de dever cumprido. Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você ter vindo. Gente, eu vou mandar um recado para Veroca. Mãe, esteja você onde você estiver. Hoje ela está aqui com a gente. Né? Cuidou Beijo, muito Veroca. de você. Veroca, você foi incrível e estamos aí. Uma hora a gente vai se encontrar. Não sei quando. E eu também não quero que seja logo, viu? Você não venha buscar aqui, não. O telefonezinho vermelho não vai tocar por enquanto, não. Tá bom? Obrigado, Guslávia. Obrigado, Eduardo. Gente, a 88, mais um dia fica por aqui. Foi incrível. Mais uma vez eu consegui trazer para perto de mim pessoas mais que relevantes, mas importantes. Né? Importantes para mim e importantes para você também, que sabe que nós não temos o Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Doença. A medicina brasileira é curativa e não preventiva. Eu digo isso sempre e eu vou continuar dizendo, porque tem gente aqui fazendo uma grande obra e tentando driblar a falta de respeito que as pessoas têm pela saúde das pessoas, tá? Então, todo mundo é capaz de levar o filho de 5 anos ao McDonald's, vocês me desculpem se você leva tempo, achando que isso não vai ter consequência. Isso é verdade. Né? Então, tudo tem consequência. Não existe ação sem reação. Ação sem reação. Entendeu? Então, eu quero dizer que eu fiz muita coisa errada comigo, continuo fazendo, mas aí é o meu livre-arbítrio, entendeu? Eu sei das consequências e eu vou continuar sendo imprudente, às vezes, porque a vida, essa aqui que eu estou vivendo agora, já tem data, eu só não sei qual é. Gente, muito obrigado. O 88 vai ficando por aqui. Obrigado, Guslávia. Obrigado, Eduardo, de novo. Obrigado, porque tem hora que eu repito as coisas 1000 vezes, mas eu tô aqui para falar, que é o que eu amo fazer. E assim como a Guslávia tá lá no hospital todo dia para cuidar, que é o que ela escolheu e sabe fazer muito bem. Obrigado, gente. Valeu. Fui.